O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o tema infertilidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo o ginecologista Dr. Jean Luiz Mailart. Nós já conversamos sobre as principais causas, o que caracteriza, quais são os recursos. Doutor, em relação ao congelamento de óvulos, há uma idade ideal? Quem deve se preocupar em relação a isso? Então, essa é uma técnica mais moderna, mais atual, onde se mudou um pouco a forma de congelar esses óvulos. Existia antigamente não, mas digamos assim, uns 6 anos atrás, uma técnica de congelamento lento, onde a recuperação dos óvulos não era tão grande. Hoje, a técnica de vitrificação, o congelamento rápido, recupera até 90% desses óvulos. Então, isso abriu uma possibilidade para que essas mulheres que têm essa previsão toda de fazer carreira profissional e lançar no mercado de trabalho, que vislumbram que a sua gestação poderá ocorrer mais tardiamente, elas podem ter a possibilidade de fazer essa criopreservação, congelar esses óvulos. Só que a gente tem que salientar que isso deve ser um plano B. O plano A é engravidar o mais cedo possível, que é o mais fácil, melhor e mais prazeroso. Enfim, poderá ser uma possibilidade, e isso elas devem fazer o mais cedo possível. Porque, caso elas mudem de ideia e até forem tentar engravidar num momento ainda bem fácil e hábil, elas vão tentar, vão engravidar e não vão precisar usar. Mas se não, ela for ter alguma dificuldade ou passar desse período melhor, ela pode lançar a mão dessa possibilidade, mas lembrando que não é 100%. Talvez algo que ela fosse ter 85% de chance de ocorrer naturalmente vai poder cair. Por outro lado, essa criopreservação abriu um espaço importante para oncofertilidade, que é uma nova subespecialidade que está aparecendo, porque os tumores têm ocorrido em mulheres mais jovens. Então, às vezes, tumores de origem não ginecológica, até os ginecológicos, entre eles o câncer de mama, que tem tido uma incidência cada vez mais precoce, fica uma possibilidade dessa mulher, após o tratamento oncológico e ter o critério de cura dela estabelecido, poder usar esses óvulos, porque no tratamento radioterápico e quimioterápico, a grande maioria delas perde a função ovariana. A meta que está se tentando, o caminho, é que a gente possa ter uma preservação do tecido ovariano. Qual a diferença? Para eu ter óvulos para congelar, para preservar, eu preciso estimular esse ovário, fazer toda aquela estimulação como se fosse fazer uma fertilização. Isso acaba incutindo num aumento dos hormônios femininos circulantes e para pegar esses óvulos. Se eu puder congelar esse tecido ovariano, já existe alguma pesquisa do ponto de vista de roedores, enfim, até em mulheres. Depois eu posso estimular ou só utilizar ou até amadurecer em laboratório aqueles folículos iniciais. Isso é importante quando essa mulher é uma menina ainda, uma jovem que nem menstruou, por exemplo, e aparece com uma leucemia, digamos assim. Então, esse é o caminho que a medicina está projetando, para especificamente mais focado nessas mulheres oncológicas. Claro que a gente pode lançar mão para essas outras que vão fazer um congelamento social. Só que a gente sempre tem que salientar que essa situação não é 100% e que isso não traga uma falsa ideia de que eu posso engravidar com 50 anos se eu quiser. Tanto que houve uma norma lançada agora em 2012 pelo Conselho Federal, 2012-2013, em que não se aceita a gravidez no Brasil com mulheres com mais de 50 anos. Porque estava se tendo muito parefeito e muita complicação obstétrica, e a parentalidade tardia, às vezes, traz jovens, órfãos, enfim, jovens sem pais ou sem a mãe, numa idade ainda necessária. Então, isso porque se fazia com 60, com 65 anos, fertilização com óvulos de doador. Então, essa situação ela acaba restringindo e, evidente, a gente não pode tirar o desejo de uma mulher que imagina que antes dos 40 anos ela não vai conseguir ter um filho, que ela possa ter uma reserva ovariana. Ela pode fazer. Só não podemos passar a ideia de que isso é tranquilo, eu engravido a hora que eu quiser, reservo meus óvulos lá com os 32 e tal, porque o resultado não é 100%.
Doutor, em relação eu deixo esse espaço aberto agora, né? Em relação a esse ambulatório de reprodução humana que vocês estão implantando, né? Para quem está em casa, né, que se interessou, quais são os procedimentos que vocês têm feito? É somente consulta? Eu deixo o espaço para o senhor falar. Então, a convite desses colegas ginecologistas aqui de Tubarão, então a gente fez essa primeira aproximação que basicamente o Dr. Marcelo Ferreira e eu temos vindo para avaliar casos e na necessidade do uso do laboratório, seja uma inseminação, uma fertilização, essas pacientes ou esses casais podem até fazer o controle de medicação e através do uso da medicação de ultrassom aqui e acabam indo para Florianópolis apenas para o processo em si, seja de inseminação ou de fertilização. Existe uma ideia, uma coisa ainda, um embrião, talvez que vá gerar uma gravidez, enfim, em um indivíduo aí, de que com o tempo, talvez as técnicas de menor complexidade, como uma inseminação, possam ser feitas aqui, mas ainda é um processo que está iniciando. Por enquanto, a gente tem essa combinação para poder suprir essa necessidade desses colegas e também da população, dos casais, de poder dar o atendimento, porque nem todos os casais vão precisar de reprodução assistida, ou de fertilização, de inseminação. Alguns é só uma orientação, às vezes, de indução de ovulação, alguns só precisam, eventualmente, de processos laparoscópicos, tem colegas que fazem muito bem aqui. Então, às vezes, a gente está só direcionando, e na necessidade do laboratório simplifica, porque ao invés de ir, por exemplo, um ciclo 3, 4 vezes para Florianópolis, eles acabam indo uma vez só, para só fazer a retirada dos óvulos ou a inseminação. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, né, Prazer. por poder compartilhar conosco seus conhecimentos. Agradeço. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosaude.unisultv@gmail.com. Esse tema foi uma das sugestões de uma das nossas telespectadoras. Sempre em nome da loja Quer Que Embrulhe Que Me Veste. Se você procura por um look legal e diferente, vá até a loja. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até o próximo programa.